Alô, tá ouvindo? Oi, agora eu tô. Problemas Essas coisas, tecnológicos. essas coisas tecnológicas que atrapalham mais do que uma dúvida tributária, né, Sem Scaf? dúvida, o problema é que esse negócio de tecnologia, a gente está tendo que aprender ao Deus dará. A gente vai fazendo, e uma hora dá certo. Entendeu? Então, Não, é o tripé que fica errado, é a luz que não deixa, que não favorece a pele, deixa a gente mais velha. Olha, é cada coisa, Scaf, sem complicado. dúvida. Além do que, a gente tem que aprender fazendo. Então, nessa época que está todo mundo resguardado, a gente vai ter que ir fazendo e vai aprendendo. Acho que, sem dúvida, as pessoas que estão assistindo também têm esse tipo de problema. Vamos para frente que é É. melhor. Tudo certo? Bom, tudo bem. Vou apresentar o senhor aqui para todo mundo, né? O senhor a gente pode deixar de lado, né, Fernando? Deixa de lado, por favor. Deixa, né? Chama de Então tá. Scaf que tá bom. Bom, gente, o Fernando Scaff é meu colega da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional. Ele é professor titular da USP, livre docente em Direito pela USP também. Ele atua nas áreas aí de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário. É um parecerista que eu admiro muito, muito. Colunista do Conjur, o site que falo isso sempre para os meus alunos e para o pessoal da comissão. Para mim, o melhor site de matérias tributárias e matérias jurídicas. O Conjur tem hoje hoje uma referência em leitura jurídica diária, né, Scaf? Sem dúvida Gosto demais daquela sua caricatura do Conjur. Fica melhor do que ao vivo. Gosto mais da caricatura Não do que fica, ao vivo. mas ela é sensacional. Quem fez muito bem feito, viu, Muito Fernando? bom. E queria dar aqui as boas-vindas à nossa OAB de Goiás. Te cumprimento aqui na pessoa do presidente Lúcio Flávio. É um prazer tê-lo aqui em Goiás, que seja virtualmente, depois a gente faz um encontro aí presencial, né, Sem Fernando? dúvida nenhuma. E ir a Goiás, ir a Goiânia é sempre um prazer enorme. Tenho vários amigos. O senhor vem muito aqui? Olha, menos do que gostaria. Entendeu? Menos do que gostaria. Tenho vários amigos aí, entendeu? Vou até mencionar um ex-orientado de doutorado, Lucas Bevilacqua, que é procurador Muito amigo do meu. Estado. Então, gente da melhor qualidade, tá certo? Hoje, meio Brasília, meio Goiânia, fica um pouco lá, pouco cá. Então, gente da melhor qualidade, entre outros. Leonardo Buissa também, gente ótima. Grande amigo, professor Leonardo Buissa. Então, já palestrei com ele. Pronto. Então, de Goiás tem muita gente, todo mundo qualificado. Como te disse, vou menos a Goiânia do que gostaria. Gostaria de ir mais. Agora, pelo menos, em vídeo, a gente consegue compartilhar. É verdade. A pandemia, ela veio aí para trazer nova... de conhecer, de estar conectado com gente que a gente admira, com gente que a gente gosta e até com quem a gente trabalha, conversar aí de uma maneira mais próxima, né, Fernando? Às vezes, encontros que seriam difíceis de acontecer, né? A gente consegue fazer de uma forma ali... Mudou o padrão, mudou para sempre, né? Eu acho também. Aquela ideia da gente correr de um lado para o outro para fazer uma palestra para 20 pessoas, 30 pessoas. Pois é. Aqui a gente atinge muito mais, com muito mais facilidade para todos. Acho que isso vai ter uma alteração muito grande em eventos, em tudo. Eu queria começar aqui, vamos começar? Vamos. E de um assunto que eu achei interessante, não é nem um assunto, né? Fazendo uma pesquisa sobre você, eu vi que você formou, né, no Pará, na Faculdade do Pará. Paraense. E já foi paraense, né? Isso. E já foi direto para o doutorado? Sim. Pulou aí algumas etapas? Isso até hoje é possível. Eu fiz todos os créditos de mestrado, provas, etc. E quando eu apresentei o projeto de pesquisa, o meu orientador disse, mas isso é um tema de doutorado. Por que você não tenta o doutorado direto? Se o senhor autorizar, se todo mundo autorizar, eu vou. E acabou funcionando desse jeito. Fui direto para o doutorado, autorizado por ele, pela comissão, pelo mundo. E fiz o doutorado direto. Entendeu? Isso faz algum tempo já. Nem tanto, né? Tá. Então, você é do Pará. Você nasceu no Pará. Sou paraense, sim.
Eu também, quando eu formei, eu me mudei para São Paulo. Fui tentar a vida, fazer meus estudos em São Paulo, porque na época que eu formei, já faz também muito tempo, a gente não tinha nenhum curso de pós-graduação em Goiânia. Isso que as pessoas têm hoje, esse acesso, essa facilidade, nossa, na minha época era muito complicado. Sequer tive direito tributário na faculdade, Fernando. Puxa, para você ver. Era optativo. Aí me mudei. A Federal de Goiás tinha um curso muito reputado de direito agrário. Era um professor... Sim, continua. Professor Tormin Borges. Acho que era Paulo Tormin Borges, o Paulo coordenador. Tormin, eu sei quem que é. Exatamente, que era o coordenador da área de direito agrário. Aí. Era um curso muito reputado. Agora, tributário nunca foi muito forte no passado em Goiás. Entendeu? Sabe que eu sinto falta de boas doutrinas goianas de direito tributário. A gente não tem aqui... Salvo engano, acabou de sair um livro sobre processo administrativo tributário de Goiás. Conheço o livro organizado, entre outros, pelo Ivan, tá certo? E também pelo Lucas. Eles me deram até a honra de fazer o prefácio. Foi um negócio muito interessante. Isso. Amigo vai fazendo essas coisas com a gente. Não é? Mas esse livro dele, eu recebi o e-mail, acho que na semana passada, a gente vai fazer um lançamento pela OAB também. Perfeito. Mas aqui é carente de doutrina, viu, Fernando? Carente. Aqui o pessoal tem que dedicar mais ao tributário, que é uma área, assim, eu sou suspeita para falar, né? Eu sou apaixonada no direito tributário. Hoje você não tem mais essa questão de doutrinas locais. Você fala para o mundo. Essa é a questão. E essas lives, essas coisas, permitem você alcançar muito mais gente. Então, o grupo que escreveu esse livro não falou apenas de Goiás. Ele falou de Goiás para o mundo. É como dizia o poeta Fernando Pessoa. Não é? Fale-me da sua aldeia e a partir daí você falará para o mundo. É desse jeito. Para o mundo. Bom, já entrou bastante gente, acho que a gente pode começar aqui com os temas. Você manda. Eu queria começar pelo Simples Nacional. Em que sentido? Nessas recentes alterações que foram acontecendo aí, né, das últimas movimentações, desse bate-rebate, essa discussão aí da prorrogação, do governo ter prorrogado algo que de fato não é receita para a União, enfim, tem a MP 932, né? Veio a decisão do STF. Como é que o senhor vê essa questão do Simples Nacional? Aqui a gente fala para muitos advogados iniciantes, Fernando, advogados esses que trabalham na sua grande maioria com empresas do Simples. Tá, então vamos lá, vamos falar. Primeiro, acho que a movimentação da União em prorrogar o pagamento, primeiro prorrogou o pagamento só da parcela da União. Posteriormente foram prorrogados os demais itens dos estados e municípios, porque aquilo é quase um condomínio tributário. Ou seja, o contribuinte paga uma guia e os entes federados se dividem a partir da guia. Então é quase um condomínio aquele negócio. Então a União só podia abrir mão da parte dela. Estados e municípios, depois, a partir de outras fórmulas, abriram mão da parte deles. Aqui tem uma imprecisão, não é abrir mão. Eles adiaram, postergaram o pagamento. Aqui tem um problema, e é um problema sério, que é, já imaginou quando voltar a normalidade, ou alguma normalidade neste mundo, as empresas terão que pagar não só a parcela corrente do mês de setembro, outubro, daí para frente, como pagar a parcela atrasada. Ou seja, eu tenho dito várias vezes que a fórmula de você resolver esta crise, a parte econômica, não a parte de saúde. A parte de saúde, os médicos que têm que entender, a ciência que tem que entender, a parte da vida, isso é uma outra coisa. Agora, a parte econômica só será resolvida, entendeu? Quando o governo tomar providências adequadas que não sejam da área tributária. O risco é
fazer como estão fazendo, de postergar um pagamento e não anular um pagamento. Então, nesse sentido, não é uma redução de carga tributária, é um adiamento. Exato. Então, que é sério, né, Scarf? Porque vai chegar e vai vencer muito rápido. Não vai funcionar. Imagina só, o cara vai ter que pagar a corrente, a despesa corrente futura, tributária corrente, com as que foram adiadas. Isso vai ser ruim. Observa só, isso vale para PIS, COFINS, isso vale para o Simples, isso vale... Vários estados estão, não sei como é que ficou em Goiás, mas vários estados estão adotando medidas semelhantes para fins de ICMS. Então, aqui não. Então, uma postergação de parte do ICMS, que alguns estados têm adotado, são fórmulas interessantes, mas só adiam um problema. Porque as empresas estão queimando gordura para poder sobreviver. Então, uma empresa é uma unidade de negócios. Vamos um pouco mais. Imagina um supermercado. Supermercado, ele tem toda a cadeia de fornecedores, toda a cadeia de produtores, tá certo? Toda aquela infraestrutura para poder fazer uma unidade de negócios e vender, para podermos nós entrar no supermercado e comprar lá 1 quilo de arroz ou feijão. Se esta cadeia é desmontada, para você remontar isso é muito, muito difícil. E o que eu estou te falando de supermercado, posso falar do padeiro da esquina, posso falar do bar, posso falar de toda a turma do Simples, porque uma unidade de negócios não é apenas o sujeito chegar, botar, ficar atrás do balcão e dizer agora eu vou ganhar dinheiro. Não é. É muito mais difícil maior, do que isso. É muito maior que isso, né? Claro, envolve uma cadeia de organização, que às vezes o governo não vê isto. Então, o governo apoiou um pedaço de pagamento de salários, tá certo? Uma parte do salário está sendo pago pelo governo, com algumas regras, etc. Mas não é só salário, tem os fornecedores, tem uma montanha de coisas que tem que ser feita. Então, quem tem culpa do coronavírus? Ninguém tem culpa. Essas porcarias acontecem periodicamente no mundo. Mas o governo pode ter muita culpa de não fazer a coisa certa. Exatamente. Seja na parte de saúde, seja na parte econômica. Então eu tenho muito receio disso. Mas uma coisa assim, já o senhor falou uma coisa que me chamou atenção. Pode falar. Não, já adiantando. O que se discute assim, adiantando, no Congresso? Isso que eu ia perguntar. Se discute aumento de carga tributária, se discute no Congresso empréstimo compulsório, se discute no Congresso, voltaram a discutir CPMF agora, estão discutindo... E eu ia perguntar isso para o senhor, aumento se a saída... Entendeu? Está errado, pois é, isso está errado. Está errado. Está errado. Agora... Porque assim, só fazendo um comentário, Vai, o senhor falou uma coisa... O senhor falou uma coisa muito interessante, que envolve uma cadeia muito maior, o supermercado, não envolve só aquela despesa específica de imposto, e, gente, envolve gente. É isto. Envolve gente. São pessoas, são famílias envolvidas nessa conta que vence no final do mês. E o que a gente estava falando aqui, está só prorrogando, jogando para frente, é como se a sua despesa mensal, você que é um cidadão comum, uma despesa mensal, você joga ela para daqui 3 meses, você vai ter 2 contas por mês de aluguel, 2 contas de luz, 2 contas de água. Como sanar isso em um mês normal? Eu diria mais, normal não. Se você vai ter uma receita menor. Claro. Então, eu tenho insistido neste ponto. A fórmula tributária que o governo tem adotado, e aqui eu vou falar governo, mas falo governos, estadual, federal, municipal, não é a melhor forma de conduzir esta situação. Entendeu? A única fórmula de conduzir essa situação de maneira adequada é o governo federal se endividar e transferir esse dinheiro para estados e municípios, os quais não podem se endividar. Então, tem que fazer isto tem que ser um movimento coordenado de um federalismo cooperativo. Mas o que a gente está vendo é um federalismo de disputa, um federalismo acirrado, entendeu? É briga de governador com presidente, às vezes algum prefeito. Isso é muito complicado, não funciona. Desse jeito não funciona. E a briga política está muito maior.
É A isso. briga de ideologia está muito maior. Isso é muito complicado nessa hora. E O senhor já trouxe dois assuntos. E as as pessoas no meio. É aquele negócio. Aliás, vamos falar uma coisa? Já que você falou de aula, de aluno, essas coisas. Quando eu estudei direito tributário lá atrás, começando uma carreira, a lógica era, direito tributário é um direito que cuida quase matemática. É um negócio de umas contas, o pessoal adorava falar isso. E o fato é que não é isto. Atrás desse direito, que aparentemente é só umas contas, essas coisas, você tem todo um debate de gente. Há uma questão humanista por trás disto. Porque você tem, por um lado, a necessidade de manter recursos na economia privada, ou seja, no teu rendimento, no meu rendimento, no rendimento das empresas, e por outro lado, você tem que ter uma parcela desse montante que vai para o setor público, senão não se tem serviços públicos adequados. O que é que está acontecendo? Isso está desequilibrado no Brasil. Em 1994, ou seja, eu estou falando aqui de uns 26 anos atrás, a carga tributária brasileira era de 21%, 22%. Qualquer um dos colegas que esteja assistindo aí, dá um Google e faz a conta. 1994, a carga tributária, posso ter errado por um ponto percentual, mas era 21%, 22%. 8 anos depois, tá certo? Em 2002, 2003, a carga tributária já era de 32%, 33%. Ou seja, aumentou alguma coisa como 10 pontos percentuais em 8 anos. E nós temos mantido, de 2002, 2003 para cá, esta carga tributária entre 32% e 33% do PIB. O que é que acaba acontecendo? O que é que eu estou dizendo para vocês? Eu estou te dizendo que está tendo pouco dinheiro no teu bolso, no meu bolso, no bolso da economia privada e muito dinheiro no Estado. O Estado pode estar usando isso bem, mal, eu acho que está usando mal, e não é usando mal hoje, está usando mal há muito tempo, há vários anos está usando mal. Então, esse equilíbrio é que tem que ser percebido pelo aluno, pelas pessoas que nos ouvem, porque atrás disso tem gente. Tem gente no setor privado abrindo supermercado, tem gente, já que estamos falando em Goiás, com toda a excepcional agroindústria que tem nesse estado, tá certo? Que é uma agroindústria pujante, importante. Então, precisa de dinheiro na mão da turma. Sim. E a parte do Estado, os governadores, o presidente, o prefeito podem até dizer não tem dinheiro para nada, ok. Vou até concordar, mas a parte que lhes cabe nesse pacote, repito, é quase cerca de 1/3 do que é produzido. Então, precisa arrumar, seja na despesa pública, seja na alíquota do que estão cobrando. O fato é que o desenho não está bom. Isso nos aponta para um outro assunto, que é a reforma tributária. Que é um assunto que eu adoro ouvir o senhor falar. Mas antes da reforma tributária, eu queria que o senhor falasse sobre assim, a opinião do senhor assim, sobre o empréstimo compulsório e o imposto sobre grandes fortunas. Eles são uma saída ou eles são uma forma de dar a César o que não é de César? Não, vamos dividir a prosa, porque aqui estão vários assuntos. Não, se a gente consegue identificar corretamente o problema, a gente já tem uma boa dose da solução. Então, o problema atual é um problema que vai acontecer de desequilíbrio. Muito gasto, principalmente com saúde, e pouca arrecadação, porque os negócios estão parando, estão parados, parando. Ok? Para consertar isto, não se deve colocar na balança, no foco de consertar isto, não se deve colocar nem empréstimo compulsório, nem imposto sobre grandes fortunas, nem tributação de dividendos, nada disso. Isto é necessário discutir, mas não no pacote reequilíbrio econômico. Por quê? Porque se a gente falar desse reequilíbrio orçamentário, despesas demais, poucas receitas, o que é que vai acabar acontecendo? Cria o empréstimo compulsório que você quiser, cria o imposto de grande fortuna que você quiser, cria o que você quiser
E a balança continuará negativa, porque a arrecadação disso é pequena. Então, este pacote, para eu poder te responder, esse pacote de empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, é um pacote que diz respeito a outro tema tributário, que é justiça fiscal. Exatamente. Aí nós saímos da conversa de um desequilíbrio e nós vamos botar uma outra conversa na sala, que é, vamos tratar de justiça fiscal. Pronto. Aí muda. Nós não estamos falando de arrecadar para resolver o desequilíbrio existente. Nós estamos falando de uma questão de justiça. Se formos fazer isso, bom, aí eu topo discutir um pacote de medidas. Dentro desse pacote de medidas, uma que não funciona é o imposto sobre grandes fortunas. E não funciona por quê? Por várias razões. Primeiro, porque a gente não sabe o que é uma fortuna. Segundo, que a gente não sabe o que é uma grande fortuna. Entendeu? E o imposto é sobre grandes fortunas, não é só sobre fortunas. Segundo, você tem todo esse mecanismo... São parênteses, são parênteses. Vai. E o que seria fortuna? A partir de que valor? É isto. Pois é, você não sabe, ninguém sabe o que é uma fortuna, nem o que é uma grande fortuna, que é o imposto sobre grandes fortunas. Mas... E a grande fortuna, quem tem a grande fortuna, tem um grande tributarista que vai fazer um grande planejamento tributário. Mais que isso, não vou falar nem desse ponto. Eu vou falar do seguinte, digamos que uma grande fortuna, qualquer uma, tem bens imóveis, correto? Tá. Certo. Ótimo. Os bens imóveis já estão sendo tributados pelo IPTU e pelo ITR. Uma grande fortuna tem carros de luxo, que já estão sendo tributados pelo IPVA. Ok, não tem tributação às lanchas, não tem tributação aos aviões, isso precisa corrigir. Isso é uma outra coisa que não tem a ver com grande fortuna. Isso não tem a ver com grande fortuna. Ok, isso é IPVA. Terceiro, uma grande fortuna tem renda. Ela foi adquirida por renda. Você tem imposto sobre a renda. Então, tem vários outros tributos que incidem dentro desse contexto. Portanto, eu não diria ser necessário criar mais um tributo, toda uma fiscalização própria para isso, que talvez seja até mais cara do que a arrecadação, porque tem um custo tributário de cobrar aquilo, tem um custo do setor público. Então, onde foi instituído não deu muito certo. O melhor exemplo é a França. Isso era uma bandeira dos partidos socialistas e o François Mitterrand criou esse tributo na França. Anos depois, ele voltou atrás, acabaram com isto lá. Então não é uma boa ideia, tá certo? Portanto, imposto sobre grandes fortunas não é uma fórmula nem de resolver o desequilíbrio orçamentário que vai vir, nem de resolver a justiça fiscal. Não é isto. Portanto, tiraria isso do horizonte. Aí você vai me dizer empréstimos compulsórios. Mas empréstimo compulsório para quê? Porque tem uma característica dos empréstimos compulsórios, eles têm que ser devolvidos. Vamos lá? Vamos fazer um paralelo? Falei minutos atrás que o que os governos estão fazendo é adiar o pagamento do Simples, adiar o pagamento do ICMS, PIS/COFINS, e vão aparecer duas faturas na frente. Exatamente. O que é um empréstimo compulsório? Vamos fazer um paralelo. A terceira fatura. Só que do governo. A fatura da empresa, que vai ter que pagar as pessoas, mas o governo tem que devolver esta porcaria lá na frente. Porque é um empréstimo. Se é um empréstimo, tem que ser devolvido. Então também não é por aí. Isso são medidas que são impactantes, politicamente relevantes, mas Deixa eu fazer um parênteses, Fernando. Vai. Só fazendo Você acha, então, que essa discussão de empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, tem muito mais esse viés político pelo impacto que ele dá, social, do que efetivamente um cálculo aí de ver o que de receita precisa acrescentar? Elé, eu vou te dizer, para mim é um cálculo populista, não é um cálculo social. Entendeu? O cálculo social você vai fazer a conta, quanto vou arrecadar, quanto vou gastar para arrecadar. Não é esta prosa. O que está na pauta é, vamos discutir quem paga esta conta. E, portanto, quem vai pagar a conta é quem tem dinheiro.
E aí aponta-se para eles. E cá entre nós, você vai ter que tirar dinheiro de quem tem dinheiro. Mas criar tributo específico para isso, como empréstimo compulsório ou como imposto sobre grandes fortunas, é um erro estratégico. É um erro estratégico. Principalmente, vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos. Imposto sobre grandes fortunas, instituído no Brasil. Você pega um sujeito, grande fortuna, de Goiás. Tá certo? O que é que o sujeito vai olhar? Digamos que venha uma grande fortuna sobre a parte que ele tem no banco. Ele some com o dinheiro para uma offshore legalmente estabelecida em 2 minutos. Não estou falando de coisa ilegal, não. Tudo legalmente estabelecido. É o que eu falei, ele tem um tributarista, ele tem ali um planejamento, ele sabe o que fazer com o dinheiro deles, Cássio. Claro, claro. E ele tem meios legais de fazer isso, a gente não está falando de nada ilegal. Nada ilegal. Aquela famosa discussão, evasão e elisão fiscal. Calma, gente. Não, nós estamos falando aqui de planejamento. O que acaba acontecendo? Numa situação como esta, você vai ter um problema de criar mecanismos que serão ineficazes. Então eu não caminharia por aí. Não caminharia. Não me parece que esse seja. Agora, eu não afasto a análise de que nós temos uma injustiça fiscal no Brasil. Aqui nós estamos certos. Que há uma injustiça fiscal, sim, mas não será através desses mecanismos que isso será solucionado. Então, não é por aí. Ok? E tá, então dando sequência, a gente vai falar aqui de reforma tributária, como eu disse, é um tema que eu gosto demais de ver o senhor falando. Tem aí essa conversa que a reforma tem que vir agora, é agora ou nunca, já que estamos em fase de pandemia. Para mim isso é o erro, estou dando a minha opinião, o erro dos erros. Numa fase em que as empresas estão faturando menos, consequentemente pagando menos tributo, como é que se discute algo por uma base de cálculo pandêmica? Eu chamo de base de cálculo pandêmica. Ela é uma base distorcida para você vir com alíquotas diferentes de uma reforma que, me desculpa falar, Scaf, de uma reforma errada. Vamos lá, que eu estou subscrevendo todas as críticas. E vou, mais uma vez, fazer fatiadamente. Primeiro, é inoportuna a reforma, qualquer reforma tributária, qualquer uma, é inoportuna no meio de uma crise financeira. No meio da crise, com os estados, municípios e União com dificuldade de arrecadação, quem vocês acham que vai sair perdendo? O poder público ou os contribuintes? O contribuinte. Pronto. Então, óbvio. Primeiro ponto, afaste-se de imediato o debate sobre reforma tributária no meio de uma crise como a que nós estamos, que não tem paralelo nos últimos 90 anos. Item 1. 2. Por um passe de mágica, só para efeitos didáticos, para a gente entender, peço aos nossos colegas que estão assistindo que façam o seguinte: estale o dedo e aprovem de imediato qualquer uma das duas reformas. Ou a da PEC 110, ou a da PEC 45. Digamos, estalou o dedo. Ela está vigorando agora. Ok? Só por imagem. Nossa. Imagina o seguinte: nenhum poder público poderia reduzir ICMS. Não exatamente, poderia reduzir PIS, é verdade. COFINS, benefício. Nada. É verdade, tem esse dispositivo, né? A regra é essa. Regra. Não, e tem nas duas. Por isso que eu disse, escolhe uma e pode aprovar. Eu não estou falando de uma ou de outra, são as duas. O que mostra o erro de condução. É a hora de apontar de que o erro está na formulação. Então, nesse segundo ponto, já falei o primeiro do político. O segundo é uma questão de qualquer uma das duas parte de um pressuposto errado. Errado. Terceiro, ainda tem o problema da disparada de alíquotas que as duas propostas trazem. Entendeu? Eu não vou longe. Quem está nos assistindo... Vamos falar para os advogados, da alíquota para o advogado. Quem está nos assistindo, em grande parte, advogados, escritório de advocacia. Hoje, só do pacote ISS mais PIS, COFINS, o escritório de advocacia deve estar pagando uns 7%. 7%. 7. 6, 7.
Isso vai passar para 25%. Entendeu, gente? De 7% para 25%. Isso nas duas propostas. As duas. Pode escolher qualquer uma que vai ser a mesma ideia. Vamos sair dos advogados. Vamos falar agora para os clientes de quem está nos assistindo, clientes dos advogados. Agências de turismo, escolas, hospitais, todos os prestadores de serviço vão sair deste patamar 12%, 13%. Estou falando só da tributação sobre o consumo. Não estou falando da carga tributária toda. É só sobre o consumo. Atenção isto. Então, sobre o consumo hoje, devem pagar a mesma coisa. Vou chutar aqui uns 10%, 12%. Isto vai passar a 25%. Além do imposto de renda, além do IPTU, além de outros tributos. Então, o aumento de carga tributária é enorme e não é adequado fazer isto impactando todo o setor de serviços. O setor de tecnologia, observa só, você trabalha com serviços, eu trabalho com serviços e este meio que nos une aqui é tecnológico. Toda esta parafernália tecnológica terá que pagar só sobre consumo 25%, na alíquota mais amena, não é a final. As projeções apontam para 25%. Então, simplesmente, está errado, não é adequado politicamente tratar neste momento de reforma tributária. As reformas tributárias que estão sendo discutidas no Congresso são inadequadas e elas se comprovam inadequadas agora, nesta época de crise, e mais, a carga tributária que elas trazem é muito impactante, o que piorará no meio desta pandemia. Então, topo discutir, só para finalizar, topo discutir reforma tributária academicamente. Academicamente, no âmbito da nossa comissão da OAB, entendeu? Os colegas da comissão, o Bichara. O Bichara adora, Maneira, né? Maneira, Bichara, nossos eles passaram colegas, por aqui já vi eles aqui. O Igor, Mauler. O que acontece? Toda essa turma, topo discutir, vamos discutir bastante. Não tenha dúvida. Meu receio é a discussão congressual, a discussão legislativa. Porque numa hora esse pessoal discute, agora acabou, vamos falar. E aí vira lei. E aí me lembra aquele velho ditado do Otto von Bismarck, lá do século passado, que ele dizia o seguinte: se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não obedeceriam às leis e não comeriam salsichas. Seriam salsichas. Isso é o Bismarck, final do século XIX. Ele tinha razão, o velho tinha razão. Então, é melhor não discutir isso no legislativo. Vamos discutir assim, academicamente. E um parênteses, Fernando, para o nosso estado de Goiás, que é um estado incentivado. A gente tem aqui o incentivo fiscal como premissa para as grandes indústrias virem para Goiás. Enfim, a reforma tributária, ela atropela incentivo fiscal. Claro, e além do que... E Goiás ainda tem outro aspecto. Observa bem, existe uma grande discussão judicial, sem falar de reforma tributária, sobre a Lei Complementar 160. Sim. Que tem um debate nacional sobre isso, a Lei Complementar foi aprovada, o Estado do Amazonas entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, e vários empresários, a Federação dos Estados, a Federação das Indústrias de Goiás, inclusive entrou como amicus curiae no debate. Eu conheço o assunto. E foi muito interessante, o debate está rolando lá. Então, incentivo fiscal dá uma outra discussão muito interessante, que a Lei Complementar 160, de certa maneira, já pautou, regulamentou a fórmula e convalidou os benefícios durante muito tempo. Agora, até 2032, né? Ainda tem a discussão
judicial da ADI proposta pelo Estado do Amazonas para enfrentar isso. Vamos ver quando é que o Supremo trata. Eu fico muito feliz de ver que o senhor tem o mesmo, assim, que eu tenho o mesmo entendimento seu em relação à reforma tributária e de ver tanto entusiasmo em algo tão sério, tão errado e tão tratado de uma forma isonômica num país que não tem nada de isonômico, né? É muito complicado a gente olhar por cima. E a questão do federalismo, CAF, dessa discussão de federalismo, eu falo muito que a reforma tributária, ela tratou o ICMS de uma forma rasa, mas ela não tratou a forma como essa receita vem para estados e municípios. Existe uma discussão financeira muito mais séria aí, né? Claro, porque observa, todos os estados perderão a sua fonte de receita direta, que é o ICMS. Mas ninguém disse como isso vai ser rateado entre estados. Então, e como vai ser? Assim, eu não tenho a menor ideia. Então achei que era só eu que não sabia. Não, tem que perguntar para o pessoal da PEC 110 e da PEC 45, que não escreveram sobre isso. Eles falaram. Não existe um limbo? Então existe um limbo aí entre a forma de arrecadar e como é que essa receita vai ser partilhada? É isso? A gente não tem aí um liame? É isso? Não tem. Ou seja, esta partilha federativa não foi tratada dentro das propostas. Tem um tal de um comitê que vai tratar disso. Os governadores queriam até que a União não estivesse no comitê, a União quer estar. Quer dizer, tem uma confusão nesse negócio que não tem tamanho. E quando se fala com as pessoas que desenharam estas propostas, a resposta é: mas, SCAF, isso vai ser implementado em 15 anos. Em 15 anos a gente arruma. Poxa, vamos gastar um pouco mais de tempo e planejar esse negócio direito. Para agora, né? Corta os 15 para 5, tudo bem. Pode implementar em 3, não tem problema. Mas vamos planejar esse negócio direito. Ou seja, isso não é bicicleta. Bicicleta é que você aprende a pedalar rodando. Você joga o moleque, ele vai pedalando e consegue fazer, ainda se esborracha pelo meio até aprender. Não é isso. Nós estamos falando de um país, eu não sei na posição atual, mas que até 1, 2, 3 anos atrás era a 8ª economia mundial. Nós não estamos falando de um país qualquer, tá certo? A 8ª economia mundial, democracia consolidada. Hoje tem que olhar com outras lupas. Nós estamos tratando todo este nosso patrimônio, que não é só patrimônio público, é patrimônio da sociedade, de uma maneira muito frouxa, muito larga, muito deixada de lado. Então, acho que era bom a gente se atentar a estas questões um pouco mais tributárias, financeiras, econômicas, políticas, e isso não tem sido feito. Infelizmente. Infelizmente, né? Tudo atropelado. Eu sou uma entusiasta da parte econômica do governo, gosto muito do Paulo Guedes, vejo que ele faz um trabalho aí muito bem feito, né, SCAF? Mas acontece que o interesse maior... Mas é difícil, né, colocar tudo ali, porque tem essa parte política, ela é muito forte. Falta diálogo. A gente tem uma briga política muito maior, né? E ele não é político, a verdade é essa, né? Ele não é um político, ele é... O fato é o seguinte, ele não é o governo, ele é uma parte Exatamente, ele é uma parte do governo. E tem coisas que ele fala que são pertinentes, tem coisas que não são. Agora vamos ver onde é que cada lado cede. Ele não é o suprassumo e a última palavra, mas se dialogasse, poderia convencer ou ser convencido. Então, tem coisas certas, tem coisas erradas, não tem dúvida. Agora, sem diálogo com as forças políticas, e político aqui não é só o Congresso, não. Força política quer dizer governadores, prefeitos, deputados, senadores, deputados estaduais. Ou seja, tem uma teia, uma rede de pessoas que são eleitas e que nos representam para tratar desta questão. Vou fazer um paralelo. Falamos há pouco de federalismo, correto? Pensa bem, toda a questão de debate federativo vai cair no meio desta confusão de saúde no colo do prefeito. Porque é o prefeito que no final vai ter que dar conta
do posto de saúde, do atendimento, de o que é que abre, o que é que fecha, porque a estrutura federativa do país joga na mão do prefeito esta decisão. Então, os governadores até estabelecem algumas regras, mas é o prefeito que vai, de acordo com a peculiaridade local, dizer o que é que pode abrir ou fechar. Então, mas esses caras foram eleitos para isso. De Brasília Exatamente. não se governa o Brasil todo. Brasília fica muito longe da nossa realidade. Esse é o problema. Quer ver uma outra coisa que importa em federalismo? Eu estou em São Paulo. São Paulo tem 16 milhões de habitantes. Você está em Goiânia. Goiânia deve ter 2 milhões de habitantes? Por aí. Grande Goiânia, 1,5 milhão, 2, isso. Ok. Vamos olhar para o outro lado. Aqui em São Paulo tem uma cidade chamada Tanabi. Fica ali para perto de São José do Rio Preto, 20 mil habitantes. As três realidades são completamente diferentes. Completamente. Belém do Pará, 2 milhões e pouco de habitantes. Mesma coisa, mas você pega o meio de uma cidade menor, é diferente. Tem uma cidade lá, Bujaru, ou como outras cidades, Divinópolis, em Minas. Você tem uma montanha de variedades, de situações que você não pode tratar de Brasília. Não dá. Brasília é muito distante da realidade de cada qual dos rincões do país. Seja para fins tributários, econômicos, sanitários, para tudo. Então você não tem como administrar isso de Brasília achando que você está mandando para o mundo. Não está. Não está. Por isso, e volto à reforma tributária, já que a gente estava nela, um único padrão de reforma, de tributação para todo o país, engessado de consumo, não vai funcionar. É necessário ter incentivos fiscais para dinamizar Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E se isto não é feito pelo governo central, com válvulas pelo governo central, o que é que acaba acontecendo como aconteceu? Os governadores de Goiás, de Pernambuco, do Amazonas, do Pará, vão criar mecanismos, porque eles precisam desenvolver os seus estados. É este o ponto da questão, que às vezes as pessoas perdem a noção e querem uma padronização. Padronizar não é bom neste sentido. E, Scarpa, você acha que essa discussão da reforma ela vai acabar acontecendo por agora? Seu sentimento é qual? Eu espero que não. Eu tenho receio sempre das discussões em Brasília, porque de uma hora para outra você tem um estalo e alguém diz, agora vai. E no agora vai a gente dança. Entendeu? Então eu tenho muito receio, tenho muito receio disso. Agora, se nós formos olhar a partir de onde nós estamos e ver o panorama do que está acontecendo, eu acho que não vai sair nada este ano. Este ano não anda. Este é um ano para tratar de saúde, é um ano para tratar de vidas, é um ano para tratar de equilíbrio e controle dos gastos públicos, mas criar novo sistema tributário a essa altura é mais fácil discutirem empréstimo compulsório. É mais fácil discutir. É mais fácil discutir imposto sobre grandes fortunas. Mas é mais fácil, né? Claro, porque uma reforma tributária implica um conjunto diverso, variado de normas. E o cara fazer uma norma só, às vezes, passa até mais fácil. Não sei. Então, acho que no horizonte não virá. Todavia, de Brasília, nunca se sabe o que é que pode vir. Eu tenho receio. E aquele negócio, isso deve ser debatido academicamente. Não academicamente, ser debatido nas nossas comissões de direito tributário, dentro da OAB, dentro de uma montanha de institutos que existem por aí. Agora, não deixa isso no Congresso. No Congresso, eles deveriam até arquivar as duas propostas. Entendeu? Acho que seria o mais prudente. E arquivar por 2 anos. Daqui a 2 anos... Com prazo, né? Arquivar com prazo. É isto. Daqui a 2 anos desarquiva. Vamos retomar o assunto. Quando este desequilíbrio muito grande entre receita e despesa tiver amenizado, tiver mais reduzido. Então, inadequado falar sobre isso agora.
Ok? Excelente, excelente. Vou Muito mudar aqui bom. para um assunto. A gente tem aqui em Goiás, SCAF, somos 3 grupos de WhatsApp da Comissão de Tributário. Tenho aí comigo quase 700 mil, eu chamo de meninos, né? Que são os advogados em início, que estão com a gente nos grupos, e o que a gente mais discute lá, até porque é uma forma de você começar a atuar é com tese, né, SCAF? O advogado que está começando, ele apresentar uma tese para o cliente é uma maneira mais fácil de entrar numa empresa, né? É algo que o cliente já ouviu. E a discussão sempre é, assim, a recente é o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Eu tenho, assim, enormes críticas a toda essa discussão. Assim, a gente viu agora aí o TRF suspendendo. Tudo. Né? Que absurdo, SCAF. Eu devo ter desaprendido direito depois de velha, porque não tem lógica uma decisão dessa. Não tem. Mas, enfim, eu li um texto do senhor do final do ano, acho que de dezembro, do Conjur, que eu achei muito engraçado, porque ele vem direitinho no que eu penso. É errado? Assim, eu estou errada ou estão discutindo algo que não estava em discussão naquela ação? Porque, a meu ver, a discussão é PIS e COFINS. A exclusão do ICMS da base de cálculo é uma consequência. A discussão ali, a tese, ela é baseada no PIS e COFINS. E, de repente, a discussão ela foi mudando de rumo e hoje se fala em ICMS destacado, ICMS efetivamente recolhido. Eu tô errada? Não, Me fala, eu tô errada? Não. O fato é o seguinte, desviaram a discussão. A coisa é muito mais simples do que esta confusão toda. Você tem que ver o que é que um incide sobre o outro e retirar economicamente esta operação. Agora, você quer identificar quanto é que foi pago de ICMS para poder verificar a incidência é uma tolice que não tem tamanho. Isso é uma discussão, é uma variação do debate. O debate é mais linear do que isto. Se, na apuração, quando forem calcular o PIS e o COFINS, o ICMS estava embaixo, sim, no cálculo estava embaixo. Então, tem que recalcular e tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A mim parece uma coisa tão clara, mas o que aconteceu com o fisco? E aqui diz Procuradoria da Fazenda Nacional, Receita Federal. Eles argumentaram que se o ICMS não foi pago, ele não está na base de cálculo do PIS e COFINS. Opa, não é isto. Nós não estamos discutindo a arrecadação do ICMS. Nós estamos discutindo a incidência de um sobre o outro. Agora, o que acontece, e eu respeito a Procuradoria da Fazenda Nacional fortemente. Digo por quê. A Procuradoria são advogados como nós. Eles têm um cliente ingrato, claro. Mas eles estão defendendo o cliente deles. Tem um cliente ingrato, é ótimo. Que faz muita bobagem. Nós também temos cliente que faz bobagem. Temos, isso que eu ia falar. Quem não tem, né? Quem não tem, cara? Claro. Então, o que é que acontece? Os caras arrumaram uma tese para o cliente deles, que é a União. Então, está aí se defendendo. Tá certo? Agora, o que me surpreende é o judiciário cair nessa conversa. Exatamente. Aqui não pode. Quer dizer, a culpa é da Procuradoria? Não, a Procuradoria é advogado, o advogado está defendendo. Agora, o Ministério Público não pode cair nessa conversa. Judiciário não pode cair nessa conversa. Está errada a conta, está errada. Estão discutindo outra coisa, está errado. Entendeu? Então, é isso. Tem que alertar o Judiciário de que esta fórmula que eles estão adotando é uma fórmula diversionista. Deveriam simplesmente determinar, pague-se, compense-se, mas difícil, é isto. O senhor acha que vem aí um Fundo Rural 2, uma decisão que vai acabar atropelando todo mundo? Eu falo porque Goiás, a gente tem o trauma aqui do Fundo Rural, aqui em Goiás, né? Estado do agronegócio, e a gente fica... Eu vejo que assim, eu tenho uma ressalva em relação à tese, para começar, SCAF. Eu acho que é uma excelente maneira de você entrar numa empresa quando você está começando, mas eu, particularmente, não trabalho com tese. Porque ela deixa de ter um efeito, ela deixa de ter uma discussão jurídica quando ela sobe, né? E passa a ter aí uma discussão, a gente passa por uma discussão econômica, uma discussão financeira, de receita, enfim. Sim.
entram discussões que não são aquelas da tese inicial. Então a gente sai do nosso alcance. E é muito sério o resultado dela, né? A questão é a seguinte, advogado, é bem redundante o que eu vou dizer, parece acaciano, advogado advoga. Se a questão é tese, fazemos. Se a questão é artesanato, fazemos também, não tem problema, artesanato, tese. A grande questão é quem ficar só nas teses corre o risco disso. Exatamente. Que você mencionou. O cara está pendurado no pincel. Então tiram a escada e o cara fica lá com o pincel segurando no pincel, vai cair também. Então, o fato é, as teses têm um determinado perfil da advocacia. Isso. Mas existem outros, da tributária, sem dúvida nenhuma. Agora, o que acontece? As teses, num determinado momento, se politizam. Vou dar um exemplo. Uma tese que está agora correndo solta, que eu escrevi no Conjur desta semana. A questão das contribuições para o sistema S, que são limitadas até 20 salários mínimos. 20 salários mínimos. É isto. Sistema S, isso tem impacto? Tem. Alguns clientes já fizeram conta, viram que é um valor, a depender de cada qual, impactante. O que acontece? Aqui já tem uma posição que o STJ já pacificou. Não sei se isso vai chegar ao Supremo, depende do esforço da Procuradoria, dos advogados do outro lado. Tá certo? Não sei se a Procuradoria vai se empenhar tanto em defender algo que não vai para os cofres públicos. É algo que vai para o sistema S, que não é cofre público. Acho que a Procuradoria talvez aqui não se empenhe tanto. Talvez ela está confundindo alguma coisa, né? Não, talvez ele não se empenhe tanto porque não é uma receita para a União, é uma receita para estes entes. Então, não sei, aqui talvez haja um pouco mais de conforto e menos de politização. Porque se for pela parte técnica, legislativa, seguramente não haverá reversão do que o STJ já decidiu, que é pró-contribuinte. Mas, aguardemos. Mas esse é um bom debate. Eu costumo falar para os membros da comissão, isso que a gente estava falando aqui da questão da tese. É uma forma de entrar, a gente tem aí um judiciário muito linkado com o político, isso é muito sério. Então, até como advogado, somos aqui eu bem menos, mas o senhor é advogado há muitos anos, eu também há 20 anos no tributário, eu estou há 20 anos. Eu não tenho boas recordações de teses tributárias. Então, eu acho que o advogado não pode ficar nisso, SCAF. A gente tem que buscar aí coisas... Claro. Né? Vamos estudar, vamos tratar de outras coisas que não essas comuns. Né? Só tese não resolve. Tem que ser tese e algo mais. Estamos de acordo. Tese e algo mais. Tem tanta pergunta aqui, deixa eu ver se eu pego pelo menos alguma. Como é formar... Estou preocupado porque as lives caem com 1 hora. Pois é, deixa eu olhar aqui. Faltam, acho que 6, 7 minutos. Nossa, já? Então bora. Pinga fogo rápido. Manda de lá que a gente mata de cá. Vamos. Como é formado, preço de venda no início do mês. Peraí, não, isso aqui é de... o TRF3, aquela decisão que a gente estava falando do TRF3, alega precedentes da própria Carmen Lúcia. Eu achei aquela decisão do TRF em relação a suspender as ações de ICMS sem fundamento. Você chegou a ler ela, SCAF? Olha, a decisão do TRF acerca da questão do PIS, COFINS e ICMS já era previsível, como o TJ São Paulo e vários TJ seguraram. Eles vão segurar tudo. Eles vão evitar que haja judicialização através de liminares. Então, cá entre nós, não vão conseguir implementar desse jeito. Segurar tudo no Supremo Tribunal Federal e tudo no julgamento dos embargos de declaração que estão pendentes. Qual é o meu receio? No embargo de declaração, alguém dizer, ok, vocês vão receber daqui a 5 anos, 7 anos em parcelas anuais, mensais e sucessivas. Vai acabar virando um crédito de compensação à semelhança, não é a mesma coisa, de precatórios. É isto. Os precatórios não são parcelados em 10 anos, etc. Vão botar a compensação do PIS/COFINS para alguma coisa como 10 anos, parcelas
anuais, sucessivas, etc. Este é o risco. Aí eu brinco. Uma outra pergunta aqui, Scaf, rapidinho. Você não acha que uma reforma para a simplificação do ICMS não seria interessante para a retomada da economia pós-pandêmica, independente da reforma tributária? Estou de acordo. Eu também acho. Olha, reformar o sistema existente, estamos de acordo, ninguém está dizendo que o sistema é bom. Isso não foi dito e acho que não é. Que fique claro que a nossa crítica nunca é ao sistema. Não é um elogio ao sistema atual. Não é um elogio. Ou seja, você não vai achar um tributarista que diga o sistema atual é bom. Não vai, pode procurar. Mas não quer dizer que ele não possa piorar. Aqui é o ponto. A reforma pioraria o sistema que hoje já é ruim. Então, estou de acordo com quem fez a pergunta. Temos que melhorar o que está aí. Topo fazer uma reforma do ICMS. Continuará ruim, mas a gente pode melhorar. Tá certo? Topo fazer reforma. Você quer ver uma grande reforma que dá para fazer sem mexer na Constituição? Pode parecer simplismo, não é simplismo, mas vou te dizer. Baixem a União, Estado e município, município menos, a União e os estados, baixem 1 ponto percentual por ano da carga tributária. O ICMS, onde hoje é 33, 35, se compromete a, nos próximos 12 meses, baixar 1 ponto percentual, que é 34 vira 33. No outro, 32. Paulatinamente. Energia elétrica, 1 ponto percentual. Telecomunicações, baixa 1 ponto percentual. Mesma coisa, PIS, COFINS, etc. Faz uma estruturação sem mexer na Constituição e dizem, as alíquotas baixarão. Ok, 1 é muito por ano? Tá bom, baixa meio. Faz uma projeção de 10 anos. Isto é uma grande reforma, sem mexer na Constituição. A reforma em si, ela fala em 15 anos, o senhor está dando um exemplo de uma reforma em 10. Pronto. De uma maneira muito menos impactante. Claro, e mais simples. Mais simples, programadamente, muito mais simples. É isto. É muita falta de vontade também, e eu acho também, Scaf, que existe, o que eu enxergo de fora é uma falta de interlocução também entre, na hora de discutir a reforma, de ter ali tributaristas, economistas, especialistas em direito constitucional, enfim, eu não vejo aquele grupo empenhado, todo mundo junto em prol de uma coisa só. E observa mais, o que falta é humildade de dizer o que está aí é ruim, mas vamos tentar melhorar. Vai ficar magnífico? Não vai. Não vai, não vai. Nós temos que partir da realidade. Não, nunca vai. O Brasil é um país muito grande, de diferentes regiões. É impossível você acertar com todo mundo. E você vai precisar partir da realidade para dizer, tem que melhorar, mas não vai ser o mundo ideal. O que eles estão querendo construir é um mundo ideal. Mas o mundo ideal dentro de uma realidade como a nossa é difícil. Só se você fundasse um novo país. Quer fundar um novo país, eu topo. A gente arranja umas ilhas ali pelo Caribe, monta outro país e monta tem uns lugares bonitos por aí, né? Tem uns lugares bonitos por aí. Vai que é bacana. Mas aqui você tem que partir da realidade. A realidade não permite esse tipo de construção que está sendo feita. Ok? Scaf, falta aí 1 minuto, 1 minuto e meio. Nossa, como passou rápido, né? Olha. Era bate-papo, papo agradável. É bate-papo mesmo, era para ser um café, como se fosse um café, né? Eu queria aqui já agradecer a presença do senhor aqui com a gente. Eu fico muito feliz de tê-lo conosco. É a primeira live que eu faço pelo Instagram da OAB, eu sempre faço pelo meu. E ficar aqui, fazer um convite para quando tudo isso passar, para a gente tomar um café, né, aqui em Goiás, comer um pão de queijo. Pão de queijo, churrasco, arroz de piqui e outros. Arroz de piqui. Meu grande abraço para o senhor. Muito obrigado pela live e pela boa conversa. Olha, eu agradeço a oportunidade, deixo um abraço para todos antes que isso caia, porque se